que é essa lei Mari Ferrer e o que a gente pode realmente falar dessas leis feministas avançando em cenários conservadores? Esse é um dos casos que a gente usa no livro como exemplo da atuação do movimento feminista. De fato, para mim, esse caso é valioso. Eu tenho até um subcapítulo dedicado à defesa do Dr. Hudson, juiz, que foi punido pelo CNJ na conduta. Mas esse caso é muito absurdo e é um caso que exemplifica muito bem isso. Você falou sobre a ministra Damares, eu já estive com ela muitas vezes depois desse episódio, conversei com ela. E eu sei que ela estava depois, no momento da sanção, de mãos atadas com relação à sanção da lei, que depois de votada por maioria, o presidente sancionasse, seria derrubado o veto. Não sancionasse, o veto seria derrubado. Mas eles já estavam de mãos atadas no final do processo. Mas sim, eu concordo com vocês que é com pesar que se diz que deixaram de agir. A direita, a nossa alta cúpula, deixou de agir no início do processo, que era quando poderia ter sido impedida a aprovação dessa lei. Mari Ferrer, talvez porque de alguma forma se iludiram ou se deixaram enganar. O que aconteceu nesse caso é uma falsa acusação de estupro realizada por essa influenciadora, não sei como, modelo, né? Essa menina chamada, com o pseudônimo Mari Ferrer, fez uma acusação a um empresário, que eu acho que é até paulista esse empresário. O André Aranha. Acho que ele é daqui. E fez uma acusação de estupro que não teve comprovação material. Não havia provas de que a relação que aconteceu entre eles foi um estupro ou violência. O que se demonstrou ao longo do processo foi que houve uma relação sem conjunção carnal que foi consensual. Isso que se demonstrou no processo. Mas o ponto é, a mídia interferiu profundamente nesse assunto. A mídia teve mais poder na aprovação dessa lei do que o parlamento teve de gerir ou debater essa questão. A mídia divulgou, a universidade já está trabalhando nesse conceito, então a nossa teoria passa por essas 4 camadas, né? Universidade, militância, mídia e parlamento. Quando a ideia chega ao parlamento, ela já andou esses 3 degraus. Ela começa na academia, com debate de ideias. E se não for começar a ser corroída lá, vai passar para a próxima etapa, se não for combatida, vai passar para a 3ª. E quando chega na 4ª, todo tipo, que é o parlamento, todo tipo de tentativa de reverter uma lei ou de derrubar, não passa de um teatro. Vocês falaram muito sobre isso no Teatro das Tesouras. É basicamente algo assim, em micro escala, né? Mas vamos à questão. Houve, então, essa falsa acusação de estupro. Os peritos, o Ministério Público, o Judiciário esteve envolvido na questão. Nem a polícia, nem o judiciário, ninguém conseguiu comprovar, não havia comprovação de que aquilo ali era um estupro. E o Aranha foi inocentado. Porém, o que acontece é que as advogadas do caso, os advogados do caso, a família da menina, ela e sua mãe, vazaram um trecho editado da audiência. Isso foi vazado pela mídia, já é a 3ª etapa da nossa teoria. A militância trabalhou antes mesmo do vazamento, divulgando hashtags todos por Mari Ferrer, Justiça por Mari Ferrer, enfim, a menina conseguiu arrecadar dinheiro, milhões de reais, conseguiu ficar famosa. O caso foi difundido na internet. Atrizes famosas como Isis Valverde e Marina Rui Barbosa, que não se posicionaram porque não conheciam o processo, foram acusadas pela militância da internet, pelo seu silêncio, ou seja, o movimento feminista não concede nem às mulheres nem o direito do silêncio, nem o direito da dúvida. O movimento feminista quer obrigar algumas mulheres a se posicionarem de forma A, B ou C, mesmo que elas não queiram ou não conheçam. Então, a gente fala sobre isso no livro também, a ética do silêncio, a pressão que a mídia faz. Então, quando esse caso já estava difundido na militância, todo mundo trabalhando sobre isso, falando sobre isso na internet, vem para a mídia. Como é que a mídia atua nesse caso? Pega um recorte da audiência e divulga como se houvesse uma ação truculenta do advogado. E para mim é muito caro falar sobre esse caso, muito valioso falar sobre esse caso, porque o advogado é o doutor Gastão da Rosa Filho, que é meu amigo pessoal e é meu advogado também. Então, todo o sigilo do processo eu não podia ter acesso aos autos, mas eu conheço o doutor Gastão, sempre me defendeu, e eu vi o sofrimento aí envolvido, não só por ele, mas outros agentes do judiciário, em ver a justiça se alastrando mediaticamente. A parte oposta, que é o feminismo, a esquerda, eles não têm escrúpulos em vazar um pedaço de uma audiência editada, mas o nosso lado, os conservadores, as pessoas de direita, não vazam o oposto, não usam as mesmas armas
não são sem escrúpulos. Então é uma guerra muito assimétrica. Sendo que se você assistir a audiência, tem mais de Depois 3 completa. horas. Exato. Mas aí que tá, o que é mais E fácil... fica claro ali na audiência que ela... Provocou todos os Exato. agentes do judiciário. Acusou o Ministério Público, acusou os peritos, acusou o juiz, acusou o advogado. Provocou o advogado até que ele perdesse a paciência. Falou das filhas do advogado em uma audiência. E a audiência toda, né, são, como você disse, são mais de 3 horas. Mas o recorte, o trecho divulgado, tem segundos. Você acha que as pessoas que são alimentadas pela mídia feminista e assistem alguns poucos segundos vão se dar o trabalho de assistir a verdade completa? Então, evidentemente, todo esse caso foi uma grande fake news. Depois, uma jornalista chamada Shirley divulgou na imprensa que a sentença para absolver o rapaz se baseava numa sentença de estupro culposo. Ela criou um termo que não existe no aparato jurídico brasileiro. Foi no Intercept, não foi? Intercept, Perfeitamente. E foi tão absurdo que essa juíza, essa jornalista fez, que ela foi processada e foi condenada. Ela perdeu a ação. Foi grave o que ela fez. Ela espalhou uma mentira. Só que essa mentira... perdido o emprego. Tu acha? Não acontece nada com eles, né? Graças a Deus o judiciário se interpôs nesse caso. Mas geralmente o judiciário também embarriga a questão, e, enfim. Mas graças a Deus essa jornalista foi punida. Ela foi processada pelo juiz e foi punida. Não existe estupro culposo, isso não está na sentença, foi uma invenção da cabeça dela. Só que, enquanto se discutia qual a verdade dos autos do processo e qual a verdade de fato, as militantes feministas tiraram isso que já vem de universidade, que vem da militância, que vem pela mídia, e transformaram num projeto de lei. E o mais engraçado é que a militância se movimentou contra o meu advogado, o doutor Gastão da Rosa Filho, mas a lei era contra os juízes e não contra os advogados. A lei mexe nos poderes, na autonomia do juiz de direito, e não do advogado. Então, assim, não importa o que acontece de fato, elas manobram e mentem para mudar as leis. E com a lei Mari Ferrer, então, o juiz passa, digamos assim, a ser responsabilizado pelo que acontece na audiência. E eu pergunto por que o CNJ, por que os juízes não se unem contra isso? Porque todo esse movimento aconteceu por uma injustiça feita contra o doutor Hudson, o juiz de direito do caso, que muito bem inocentou o Aranha, né? Ele, de fato, é inocente e foi inocentado. Os juízes deveriam se unir em defesa de seu colega juiz de direito, seja pelas prerrogativas do cargo, pelo poder do juiz de julgar a causa, pela sua autonomia, enfim. Olha que interessante, é por isso que eu digo, quando esse projeto de lei chegou no parlamento, não havia mais um debate real. Qualquer pessoa, seja o presidente Bolsonaro, que se viu obrigado a sancionar, a ministra Damares, que a princípio, eu digo, errou sim, ela errou ao receber mãe e filha, ao receber a família Mari Ferrer para falar desse assunto, não deveria ter recebido, não ouviu também o contraditório, não quis receber o doutor Gastão. Então, nesse sentido, a ministra Damares errou, mas não foi preciso eu dizer que ela errou, porque ela logo percebeu isso e todos perceberam, né? Então, quando isso chegou para ser debatido no parlamento, não havia liberdade para os nossos deputados federais pegarem um microfone na tribuna e dizerem que são contra esse projeto. Estava consolidado já, né? Você entende? Ninguém conseguia, nem o presidente da República tinha poder real, ele tinha poder formal, né? Poderia sim ter vetado. Mas ele vetaria e o veto seria derrubado. Então, essa é uma das teorias, é a teoria principal do livro. Mas não seria melhor, ainda que o veto fosse derrubado, ele dá essa sinalização vetando, sei lá, não é uma forma também dele mostrar, ó, não concordo com isso aqui? Perfeitamente, eu acho que se as pessoas me perguntassem, você tem alguma divergência com o modo de governo do Bolsonaro? Eu acho que ele foi excelente na economia, a escolha do Paulo Guedes foi maravilhosa, na infraestrutura teve avanços, o Brasil teve avanços gigantescos, muita coisa boa que o Bolsonaro trouxe desse ponto de vista. Se eu tivesse que fazer uma crítica construtiva e interna, seria nesse sentido, que o presidente se elegeu pela pauta de costumes e em alguns momentos não conseguiu marcar a posição. Avançar talvez seria impossível. Por que é impossível avançar de fato? Porque nós não temos isso. Nós não temos universidade, nós não temos mídia e nós não temos militância suficiente. Então talvez... É a cultura, basicamente. É o paramento, né? Mas claro, o que você perguntou, poderia ter marcado posição indo contra. Não conseguimos, no entanto, medir o que a mídia faria com esse veto. Exato. Presidente Bolsonaro, diriam, se ele tivesse vetado, presidente Bolsonaro é a favor de que meninas vítimas de estupro sejam humilhadas em audiências. Esse seria o discurso da mídia e essa é a teoria do livro. Como os nossos
os nossos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, o nosso presidente da República se posicionará corretamente se nós não temos mídia para dar a ele a segurança de que a sua verdade será difundida no país. Eu entendo que o presidente Bolsonaro agiu de diversas formas, em diversos momentos, deixando de marcar posição, buscando a simpatia do eleitorado feminino. Que a gente sabe que, não só no Brasil, mas de modo geral, o eleitorado feminino é mais progressista, enquanto os homens são mais conservadores. Então, para conquistar as mulheres que o consideravam machista, erroneamente o consideram machista. Nossa, e não deu certo o plano, né? Então, talvez... só hoje nós sabemos que Bolsonaro não conseguiu reverter esse voto feminino em grande escala e que, infelizmente, não teve sucesso a estratégia. Se ele conseguiu reverter, isso a meu ver aqui, né? De pessoa que convive com outras pessoas. Se ele conseguiu reverter algum voto feminino, não foi por esse motivo. Não foi, Foi porque a pessoa caiu na real mesmo. O que me deixa perplexo é que a Mari tá solta, por exemplo, né? Não aconteceu nada com ela. Não aconteceu nada. Tipo assim, ela pega, ela inventa uma história, ela acusa alguém de estupro. É grave. Que é um Acaba crime com a vida da hediondo, pessoa. que acaba com a vida de alguém. Imagina se ele não tivesse conseguido provar que ele era inocente. Sim. E aí aquela coisa, ainda provada a inocência dele, a dificuldade de arranjar, sei lá, emprego, as pessoas confiarem nele, porque o que a gente sabe da história, a gente assistiu já do Investigação, que fez uma análise minuciosa, assim, você que não assistiu ainda, assine a Brasil Paralelo aí, exclusivo para assinante, vale a pena assistir esse episódio do Investigação. Mas se a pessoa não olhou isso, porque esse episódio eu me lembro conversando com uma colega minha, assim, que era mais à esquerda e tal, e ela defendeu a Mari Ferrer e tal. Eu falei, cara, você quer assistir um negócio aqui? Deixa eu botar aí pra você assistir essa parada e tal. E aí, foi assistir o Investigação Paralela, ela ficou chocada. Sabia de nada. Primeiro que ela achou muito bem feito. Ela falou, cara, não, é legal. Assim, tipo, a galera do outro lado faz coisa bonita também, sabe? E ela falou, cara, eu não sabia de nada disso, do lance do vestido, do lance do... As provas, né? Sabe, Não tem prova. do hotel e etc. Lá de Jurerê da balada, do mágico, o lance do mágico. O mágico, pô, ficou ferrado na vida, assim, sabe? horrível. Foi acusado também. O cara tava lá só fazendo o Mulheres trabalho foram dele. acusadas. Sim. E aí, se você não sabe disso, você compra muito esse barulho. E ela fez tudo isso, foi provada a inocência e ela tá lá. Beleza, Não aconteceu nada com a pessoa e é isso. Eu posso, então, acusar alguém que não vai acontecer nada. Mas você vê que tudo isso começa na universidade, onde eles criaram o conceito com dezenas de teses acadêmicas sobre violência doméstica, sobre estupro, e dezenas, centenas de teses onde o homem é tratado como um agente agressor, o homem é sempre mau e a mulher é sempre vítima.